Estamos de volta aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Em um momento onde o desemprego atinge mais de 13 milhões de brasileiros, a informalidade tem tomado conta do mercado de trabalho e novos modelos de negócio surgem. Um desses modelos são as startups, empresas que trazem inovação, alterando o modelo mercadológico tradicional. E para falar com a gente sobre este assunto, aqui conosco Leonardo Viana Silva, que faz parte da Comissão de Direito Empresarial da OAB. Leonardo, boa noite, seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV UESB. Eu começo então perguntando, para a gente esclarecer um pouco mais para o nosso telespectador, o que são as startups? Explica para a gente. Boa noite, Aline. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite para falar sobre esse tema que, digamos, seja o tema da moda quando a gente vai falar de empreendedorismo, que seria as startups. Então, assim, as startups são modelos de negócio normalmente voltados para empresas em estágio inicial, que trabalham com base tecnológica, mas que têm um grande potencial de crescimento. Então, como você relatou, em períodos de crise, talvez seja um modelo de negócio muito atrativo para o brasileiro, que sempre teve essa característica de empreender, né? Quando a gente fala sobre essa nova forma de empreender, né, dada aí essa situação dramática, que é essa crise econômica que a gente vive, a gente situa assim, o brasileiro numa nova dinâmica de mercado. Né, principalmente nesse empreendedorismo. E as startups chegam com essa inovação tecnológica, com esse modelo, com essa possibilidade. Mas diante disso, como fazer então para participar de uma startup ou então implantar uma startup? Eu queria que você falasse um pouquinho também para a gente sobre esse cenário no nosso estado da Bahia e na região sudoeste. Bom, Aline, é importante a gente frisar que quando a gente trata de startups, a gente trabalha com 3 pilares, que a startup ela trabalha com a ideia de inovação, de flexibilidade e de escalonamento. Então, o que seria isso? A inovação seria o que ela vai trabalhar com nichos de resolver problemas que a sociedade ou a população em geral nunca pensou em resolver, ela vai criar soluções para novos problemas, ou então ela vai criar soluções para problemas do dia a dia. A questão da flexibilidade. São empresas que é um modelo que exige uma dinâmica em que ela vai estar em estágio inicial, ela vai estar se testando frente ao mercado, então ela vai estar se inovando, se desconstruindo e reconstruindo a todo momento. E escalonabilidade justamente talvez seja a questão mais atrativa, porque normalmente são empresas que elas alcançam um grande potencial de evolução, sem precisar aumentar muito sua estrutura. Então, diante desse cenário, na nossa cidade de Vitória da Conquista, por ser um polo econômico, juntado com o momento que o Brasil vem passando, tem sido uma alternativa muito viável. E já temos empresas na nossa cidade instaladas, temos o ecossistema que está sendo desenvolvido, que as universidades elas têm buscado trazer temas para dentro da faculdade, têm buscado desenvolver seu alunado. Inclusive agora aqui na UESB, eu faço parte agora do programa de pós-graduação em Direito da UESB, que existe uma linha de pesquisa voltada para o direito empresarial, cujo meu tema também é voltado para a questão de startups. Os próprios órgãos de classe, a OAB, têm buscado trazer esse tema para dentro da situação, para dentro da nossa população e nossa sociedade. E também, dentro da nossa sociedade, nós temos empresas, temos organizações, instituições que têm buscado auxiliar o empreendedor que tem buscado desenvolver esse modelo de negócio, como, por exemplo, o Sebrae na nossa cidade, que tem desenvolvido um brilhante trabalho buscando um auxílio na formalização, na regulamentação, que é um tema que a gente vai tratar mais adiante, mas que exigem, apesar de ser um modelo atrativo, exigem certos cuidados. Você tocou num assunto importante, num tema importante, regulamentação. Sim. Existe algum tipo de regulamentação para as startups ou as pessoas que querem, que desejam, por exemplo, implantar um serviço através de uma startup, o que elas devem fazer? Qual o primeiro passo? Bom, o primeiro passo, as startups elas não são um tipo de empresa, elas não fogem do padrão de uma empresa limitada ou de uma EIRELI, elas são um modelo de negócio. Então, quem vai criar uma startup, ela pode seguir qualquer um desses modelos, mas para isso é justamente a importância desses órgãos para auxiliar nesse primeiro passo. Então, não Os existe... órgãos que você fala seriam, então, o Sebrae, Sim. a própria universidade, as faculdades, para que as pessoas tenham elementos suficientes para se munir de informação para poder, por exemplo, implantar um serviço como esse. Exatamente. É um tema tão novo que nem nossa própria legislação
tem uma regulamentação específica para startups. E existem regulamentações esparsas que vão tratar tanto da questão de investimento nas startups, tanto na questão de tributação das startups, mas não existe ainda uma lei específica para startups, como tem de empresa, de EIRELI, de microempresa, então não existe essa regulamentação específica. Talvez seja isso a fonte desse desconhecimento que mais na frente pode causar sérios problemas para quem quer empreender usando esse modelo de negócio. Numa avaliação mais generalizada, assim, generalista, digamos assim, Leonardo, qual a avaliação que se faz das startups hoje? Elas têm um tempo de vida sólido? Você me falou que nem sempre elas funcionam, elas dão certo. Então, assim, quais são os maiores implicativos, assim, as maiores dificuldades, né, para as pessoas que implantam ou participam de startups, elas têm no seu dia a dia como desafio? Bom, primeiro que para uma região o modelo de startup funcionar, é necessário que se desenvolva um ecossistema em volta disso. Então, esse ecossistema vai desde a pesquisa, vai desde o apoio das universidades, o apoio dos órgãos públicos, a questão de a pessoa buscar conhecimento, a questão de investimento, de atrair investidores para a região. Então, é uma série de fatores que fazem que possa gerar esse investimento. Até quando a gente estava conversando fora do ar, essa característica que o brasileiro ele tem essa característica empreendedora nata. E até é engraçado a gente falar isso porque tem um estudo recente da OMC, da Organização Mundial do Comércio, que fala que o brasileiro, como empreendedor, ele é o 4º país com maior aptidão de empreender no mundo. E aí, quando você pensa, coloca no papel para ver a questão das startups, o Brasil está totalmente no polo inverso quando se trata da mortalidade das startups, que em média as startups do Brasil, 75% delas, duram no máximo 5 anos. Então, existe esse contraponto, onde é que está se perdendo essa questão desde a capacidade de empreender, desde a capacidade de manter empresa. Então, é tudo isso que a gente tem falando, a questão da regulamentação, a questão da busca de conhecimento, da busca de apoio, seja ele jurídico, seja ele contábil, seja ele de especialização, de técnica, então é uma série de fatores. Justamente precisa se desenvolver esse ecossistema, precisa desenvolver essa série de fatores para que o Brasil passe de ser somente aquele país que tem a capacidade de empreender, mas também tem a capacidade de manter. Porque nesses últimos anos, com o desenvolvimento, o Brasil mesmo agora pela primeira vez conseguiu emplacar entre as 50 startups mais inovadoras do mundo, pela primeira vez tivemos uma empresa brasileira, que foi a Nubank. Então, o Brasil já se mostrou capaz, tem buscado se desenvolver, e aí a história para os próximos anos para a gente ver como é que vai se comportar o brasileiro diante desse mercado tão promissor que é o das startups. Ok, Leonardo, muito obrigado pelas suas informações e seus esclarecimentos aqui na TV UESB. Volte mais vezes para falar com a gente sobre este assunto, porque com certeza, em meio a essa crise econômica que a gente vive e essa crise, essa busca incessante por mercado de trabalho, falar sobre startups e possibilidades empreendedoras é sempre uma notícia bem-vinda. Muito obrigada.